Diante da morte, pensa-se na vida. No momento de tristeza, no momento de pesar, quando estamos diante de um corpo sem vida, aí valorizamos e pensamos na vida. No texto de hoje, da nossa meditação, uma situação parecida com esta acontece. Convido a abrir comigo o Salmo de número 78, a partir do verso 32 a 39, que diz: A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou os dias dele como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam com fervor. Se voltavam de novo para ele. Lembravam-se que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Continuam no pecado, continuam longe de Deus. E a própria separação significa morte. Quando estamos longe, quando estamos separados de Deus, não temos vida em nós mesmos. Este povo que continua no pecado, ele tem a sua vida abreviada, tem os seus dias abreviados. Não existe bênção de Deus, não existe longevidade. Este povo que está longe de Deus, está vivendo no pecado, não creem no Senhor, não creem nos seus milagres, não creem nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou os dias dele como um sopro e os anos deles em repentino pavor. E o texto diz: sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Diante da morte, eles lembraram da vida e eles agiram para a manutenção da sua vida. Neste momento de juízo, neste momento de dor, nesse momento de sorte, de morte, quando vidas estão sendo ceifadas, o povo se volta para Deus. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se que Deus era a rocha, a sua rocha, e que o Deus Altíssimo era o seu redentor. E o texto diz: com a boca o adulavam, com a língua o enganava. O coração deles não era sincero. Me faz lembrar esse texto da palavra de Jesus, onde diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando o Senhor vem ao nosso encontro, quando Deus se apresenta às nossas vidas, Ele vem para nos dar vida e vida em abundância. Mas aqui nós temos uma evidência, um sinal da religiosidade. O homem, o religioso, que se contenta com muito pouco, não quer a vida abundante, não desfruta da vida abundante que Deus veio para dar, que Jesus Cristo veio para dar. E ele se apresenta diante de Deus. E a palavra diz: não com o coração sincero.
aquilo que Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A vida está sendo tirada. Eles estão vendo a morte diante dos seus olhos. E nesse momento há um arrependimento, mas não é um arrependimento sincero. Não se voltam para Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Apenas na aparência, uma conversão, um arrependimento somente na aparência. Não é verdadeiro, não é real. Assim como também a vida não é real. A vida não é verdadeira. Não é a vida plena, não é a vida abundante que Deus tem para nos dar. Por isso, aqui, este coração que não é sincero, esse povo que não foi fiel. Mas aí o texto mostra a bondade, a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor diante desta situação. Mesmo o coração não sendo sincero, mesmo sendo infiéis à sua aliança, o texto mostra que, contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes a maldade e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Deus foi misericordioso e Deus tem sido misericordioso para conosco. Ele perdoa os nossos pecados, ele reconhece a nossa fragilidade e sabe que somos pó. Por isso, o convite a um arrependimento sincero, a um se voltar para Deus com todos os nossos corações, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e entendimento. Que hoje seja o dia de voltar para Deus, não apenas na aparência, mas de todo o nosso coração. E que Deus te abençoe. Tenha um bom dia e uma semana abençoada. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.